Oi pessoal, eu vim então fazer agora a parte final dessa série de vídeos em que eu estou mostrando para vocês a minha querida coleção Os Clássicos da ABC Editora. E agora eu vou mostrar os livros que compõem a terceira fase, que começa com A Brasileira de Prazinhos, do Camilo Castelo Branco, que é um livro sensacional. Eu não sei se eu gosto mais do Amor de Perdição ou da Brasileira de Prazinhos, porque os dois são muito bons. Mas talvez eu ainda prefira um pouquinho aqui A Brasileira de Prazinhos por ser um livro assim, menos previsível, por ter assim, um enredo mais bem elaborado, né? Uma escrita mais requintada, mais refinada. Porque Camilo Castelo Branco ele é conhecido assim, por ser o mestre da língua portuguesa. Né? Não tem como você ler Camilo sem um dicionário por perto, né? Senão você vai se dar mal, porque ele desenterra assim, arcaísmos de não se sabe onde. Né? Ele maneja a língua portuguesa como poucos. Mas o legal é que ele não escreve assim com exibicionismo, né? Ele não demonstra vaidade, não. A escrita do Camilo revela o que ele era, né? Um grande sábio da língua portuguesa. Né? Então cabe a nós, leigos leitores, tentarmos compreender esse sábio, né? Que foi, sem sombra de dúvida, gente, um dos maiores gênios da língua portuguesa. Pouco que eu li do Camilo Castelo Branco já me deu mostras assim, de que esse cara realmente está assim, no patamar mesmo mais elevado de toda a literatura em língua portuguesa. Né? O cara realmente era um gênio sem sombra de dúvidas. Eu penso que eu ainda tenho muito que aprender com o Camilo. Espumas Flutuantes, do Castro Alves. Eu li esse livrinho aqui no ano passado. E o engraçado é que eu esperava encontrar todos aqueles temas que eu estudei na escola, né? Quando a gente ouvia falar de Castro Alves, sobre a escravidão, sobre a situação do negro. E esse livro tem um pouco disso, né? Só que em Espumas Flutuantes você vai encontrar outras tendências, outras influências. E a verdade é que o nome Castro Alves se formou mais pela poesia posterior a essa aqui mesmo, né? Mas isso não faz de Espumas Flutuantes um livro menos interessante para se compreender a obra do autor. O Demônio Familiar, do José de Alencar. Isso aqui é uma peça teatral. Eu já li as 9 peças teatrais do Alencar, eu acho assim todas maravilhosas. Mas, de fato, o Demônio Familiar se sobressai. Como dramaturgo, o Alencar foi muito bem feliz aqui nesse livro. A prova é o número de encenações do Demônio Familiar ainda no século XIX. Foi um grande sucesso. Temos aqui Brás, Bexiga e Barra Funda e Laranja da China. São duas obras de Antônio de Alcântara Machado, que foi um autor da primeira fase do modernismo no Brasil. E ele já pertence a essa fase da nossa literatura que não me atrai, que não me agrada tanto quanto a anterior, quanto as fases anteriores. E faz tempo que eu li esse livro, eu não me recordo tanto dos contos, alguma outra coisa. Eu lembro de não ter gostado, muito, como outras coisas que eu também já li dessa mesma época e que não me causam assim tanto impacto. Esse aqui, que é assim, um primor, Pelo Sertão, um dos melhores livros que eu li no ano passado, uma coletânea assim, de contos maravilhosos. Não teve um conto dessa coletânea que eu achasse assim ruim. Tem aqueles contos que são assim os melhores, mas mesmo aqueles que não são os melhores ainda assim são bons, São contos agradáveis, É um livro assim 100% agradável. Não teve uma parte desse livro que eu não tenha gostado, Afonso Arinos, eu acredito, se tornou o meu escritor regionalista favorito, daquele grupinho, os Carvalho Ramos, Simões Lopes Neto, desse pessoal. Acredito que Afonso Arinos agora virou o meu xodózinho. Mais um do Camilo, do mestre Camilo, a quem eu presto a minha reverência. Amor de Salvação,
esse livro aqui, eu devo confessar que ele não me agradou tanto quanto os outros. Mas eu percebi, ainda assim, a genialidade do Camilo. Todo o trabalho que ele faz aqui dentro desse romance é uma coisa assim, admirável. Desde a escolha dos nomes dos personagens, né, que ele faz certos trocadilhos, né, quando você lê, você percebe isso. Mas a história, o enredo em si foi que não me agradou tanto. O forte desse livro é a sua forma, os artifícios, os recursos estilísticos que o Camilo emprega, né? Mas eu achei que isso, aliado a um fraco enredo, não compôs uma obra tão fabulosa, né? Mas ainda assim, é um livro sensacional se você olhar para essa parte da construção mesmo, da forma do livro, né? A impressão que dá é que todo livro que o Camilo vai escrever, ele traça um plano, né? Mas não esse plano convencional de você montar personagens, espaço, essas coisas, não. Ele vai fazer um plano de estratégias, né? Com relação à forma que vai ter o seu livro, né? Se você bem observar o começo dos livros do Camilo, a forma como ele termina, a maneira como ele insere um diálogo, é tudo de uma maneira muito, muito particular, muito assombrosa até, né? Esse cara realmente não existiu. Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo, que eu li no ano passado também, foi um dos melhores livros que eu li do Aloysio. Mais uma vez, ele me surpreendeu. É um romance assim incrível, maravilhoso, como tudo que eu li do Aloysio, né? Como Mulato, como Cortiço. E mais uma vez, pela terceira vez, o Aloysio fez aquele final que é um soco na sua cara, né? Aquele final que realmente choca, né? Dá um choque. Encarnação, do José de Alencar. Isso aqui é uma publicação póstuma. Se bem que eu já tive uma informação, não lembro agora, mas eu já vi em algum lugar que esse livro aqui, antes dele ser publicado postumamente em livro, ele saiu em folhetins. Agora eu não tenho certeza se quando ele saiu em folhetins foi em vida ou não, né, do autor. E esse livro aqui, gente, é um livro que precisa ser mais conhecido, precisa ser mais lido, porque é um livro incrível, né? Uma das obras do Alencar, assim, que mais surpreendem até por tratar de temáticas que seriam muito recorrentes na literatura do século XX, né? Aquela famosa história, né, da mulher que morre, mas que deixa sua imagem muito, muito viva na lembrança do seu viúvo, né? E que aí ele casa novamente, mas que a nova esposa percebe que a falecida de alguma forma ainda está ali presente, né? Você vai perceber isso na sucessora da Carolina Nabuco e na Rebeca, né, da Daphne du Maurier, que dizem até que a Daphne pode ter plagiado a Carolina Nabuco, né? Que por sua vez pode ter se inspirado aqui também, né? Por que não? Em José de Alencar, né? Quem diria? Yaya Garcia, do Machado de Assis. Depois de Helena, esse aqui é o meu favorito dos romances da fase romântica do Machado de Assis. Agora, algo que me deixou assim muito, não sei nem dizer, é assim, não é surpreendido. Agora eu estou meio que sem palavras para descrever a sensação que eu tive com o destino que essa história teve. Sabe aquela coisa assim muito inesperada, né? Foi uma sensação de espanto mesmo com o destino que essa história tomou aqui dentro do romance, né? Não é nada previsível esse livro aqui, né? Para uma obra romântica isso já é um mérito. Embora eu deva confessar que eu não gostei tanto do destino final da Estela nesse livro, né? Eu esperava outra coisa. Talvez porque quando eu li eu já estivesse acostumado àquele formato da literatura romântica, né? De que o mocinho fica com a mocinha e tudo mais. E as coisas não são bem assim, né? Em Yaya Garcia. Diva,
do José de Alencar. Eu amo José de Alencar, mas mesmo Alencar, né, mesmo Homero cochilou, né, por que não Alencar? Né? Eu costumo dizer que Diva foi assim o cochilo do Alencar, porque o sertanejo não foi um cochilo, né? O sertanejo foi a caduquice, a gente compreende, mas Diva foi um cochilo, gente, porque eu acho esse livro muito incoerente, muito incoerente. Nem parece que esse livro é do Alencar. Eu só reconheço que esse livro é do Alencar porque aqui ele utiliza artifícios que ele já havia utilizado em Lucila, né? Em que ele faz o aproveitamento daquela ideia da Geme, né? Que é aquela prima. Agora eu acho que eu estou confundindo. Eu não sei se a prima, se a Geme é a prima para quem ele escreve uma carta. É uma coisa assim, né? Faz um pouco de tempo que eu li. Mas realmente, Diva é um livro assim que está muito, muito, mas muito aquém dos outros, né, dos demais romances do Alencar. Marília de Dirceu, do Tomás de Antônio Gonzaga, né, literatura do arcadismo brasileiro. E assim, gente, do que eu li de poesia clássica brasileira, eu acredito que esse livro aqui foi o que mais me agradou. Que poemas lindos, lindos. Principalmente os poemas da primeira parte, né? Porque esse livro aqui ele é dividido em 3 partes. Né? São poemas muito bons que vão, de certa forma, acompanhando a trajetória, né, do Tomás Antônio Gonzaga, mesmo aquele momento em que ele é exilado e tudo mais. Aí o livro acaba ganhando também uma tonalidade mais pesada, mas os poemas da primeira fase, que digamos foi a fase mais tranquila da vida dele, eu diria, são os poemas assim que mais me encantaram. Lindos. Lembra muito o neoclassicismo português mesmo, né? Aquele pessoal Bocage, né? Aqueles poemas narrativos, que por sua vez já são, né, influenciados por aquele poeta grego, né, o Anacreonte. Eu gosto daquele estilo de poesia. O Gaúcho, de José de Alencar, que é assim um livro... Eu vou parar de dizer que os livros do Alencar são fantásticos, né, com exceção da Diva. O Gaúcho, gente, é um livro assim muito peculiar, mas peculiar também seria repetitivo, né? Os livros do Alencar são muito particulares. Mas talvez esse aqui ainda mais do que os outros, porque esse livro ele tem uma atmosfera tão pesada. Os livros do Alencar geralmente tinham aquele efeito bonitinho, aquele colorido das cenas, aquela coisa mais animada. E esse livro ele tem assim uma carga muito pesada enquanto você lê. E tem uma personagem feminina, né, que é a personagem feminina principal desse livro aqui. Ela é totalmente atípica, né, às outras personagens femininas criadas pelo Alencar. Né? Ela chega a atrair, né, o protagonista aqui, para vocês terem uma ideia. Isso já faz dela uma personagem totalmente à parte. E é um livro tão interessante em que o Alencar dá vida aos animais aqui nesse livro. Ele faz assim um negócio mesmo fabuloso. E o final desse livro, gente, o que é o final do Gaúcho? E eu não vejo ninguém lendo o Gaúcho, ninguém comentando o Gaúcho. Gente, isso aqui é uma obra-prima da literatura nacional. O Gaúcho é um negócio mesmo... Memorial de Aires, do Machado de Assis. Acho que eu já comentei com vocês que de todos os romances do Machado, esse aqui parece assim, o mais diferente, né? Foi o último que ele escreveu. E você percebe que aqui você encontra um Machado tão despretensioso, um Machado tão à vontade, um Machado assim que não espera glórias, que não espera reconhecimento, que não espera nada. Ele só quer uma coisa. Ele quer concluir o seu trabalho. Ele quer encerrar as suas atividades literárias. Você percebe. Né? E o Machado era consciente disso, né? De que Memorial de Aires ia ser a sua última obra mesmo. Né? Que ele já estava no final, né, do caminho mesmo. E você percebe isso aqui. Que você tem um Machado se despedindo do mundo. E isso é muito, muito bonito.
Clara dos Anjos, né, do Lima Barreto, que eu li agora recentemente, já tem vídeo aqui no canal, inclusive, que eu já citei aquele exemplo, né, de que no Cortiço você tem muitos personagens que são aproveitados, né, no Cortiço do Aloysio Azevedo. E aqui não, né, ele vai jogando personagens e personagens e personagens assim à toa. Ele não faz um bom aproveitamento desses personagens. Isso foi um dos fatores que mais me incomodou em Clara dos Anjos, né? Tem outras coisas. Quem tiver curiosidade de saber o que eu achei sobre esse romance, dê uma olhadinha lá no vídeo resenha que eu fiz sobre Clara dos Anjos. O Mandarim, que eu também li agora recentemente, que já tem aqui vídeo no canal, em que eu comento do pessimismo que perpassa toda essa obra. Não é que eu não tenha gostado. O texto do Essa, ele é um discípulo de Camilo Castelo Branco. Pronto. Eu vejo no Essa um discípulo perfeito do Camilo Castelo Branco. Talvez o Essa não tenha a mesma habilidade do Camilo. Eu ainda acho o Camilo superior. Mas quando eu leio Essa, eu reconheço algumas coisas do Camilo. Só que no Camilo você percebe assim, aquelas imagens mais felizes. E aqui no Essa, pelo menos nesse livro aqui, você vê aquela coisa mais triste, mais pesada, né? A maneira como a humanidade é encarada aqui nesse livro é sofrida mesmo. Isso me desagradou. Ressurreição, do Machado de Assis. Estreia do Machado, né? Enquanto romancista. E eu lembro que eu não gostei muito desse livro. Eu achei assim, a história, o enredo muito fraquinho, o final um tanto precipitado. Tipo, acontece uma reviravolta aqui muito assim, repentina, muito de súbito. Mas para uma estreia, né, eu acho que Machado fez uma estreia até razoável, né? Com certeza. Eu e Outras Poesias, do Augusto dos Anjos, que eu acabei de ler, né? Eu terminei essa semana, inclusive nessa semana que eu estou gravando o vídeo. E, assim, você percebe aqui um grande poeta. Mas como diria o José Lins do Rego, o que prejudicou Augusto dos Anjos foi esse cientificismo exacerbado, embora esse mesmo cientificismo tenha sido justamente o elemento que o destacou, né, que o imortalizou dentro das nossas letras, nessa peculiaridade científica dentro dos seus poemas, foi que marcou a poesia de Augusto dos Anjos. Mas eu, enquanto leitor, né, estou falando isso enquanto leitor, se bem que eu nem sou, né, nem me considero um leitor de poesia, mas enquanto um leitor comum, não me senti muito à vontade com tanto cientificismo num livro de poesia. Embora que tenha poemas que sejam incríveis mesmo. Versos íntimos, né? Eu nem preciso citar, né? Versos íntimos. Eu super me identifico com aquele poema. Canaã, do Graça Aranha, que é assim uma lindeza, uma beleza. É um livro assim que é pura arte. Esse livro aqui é pura arte. Eu leio Canaã e vejo arte, né? Vejo arte. É pura arte. Isso aqui não é para ser tão... É tipo poesia, né? Não é para ser tão compreendido, é para ser sentido, né? Apreciado. O Birajara, do José de Alencar. Esse aqui que é o irmão de Iracema, né? Como diria o próprio Alencar. O Birajara não tem aquela forma assim fabulosa, né, que tem Iracema, que fez dela a obra-prima que é, né? Mas o Birajara, por outro lado, tem um enredo mais instigante. Se você entregar assim, a qualquer leitor de primeira viagem um exemplar da Iracema e de Ubirajara, é claro que ele vai gostar mais de Ubirajara, né? Porque tem aquela história mais envolvente, né? Tem mais aventura, parece até ser mais emocionante, nesse sentido do enredo, que aqui é mais convidativo, né? Mais atraente. E é um livro realmente sensacional. Mas ainda assim, mesmo tendo essa história mais atrativa, eu ainda prefiro Iracema. Né?
né? Tudo passa sobre a terra. Contos Escolhidos, Machado de Assis. Isso aqui é uma antologia, né, em que eles reuniram aqui alguns dos contos mais famosos do Machado. Estou procurando aqui um índice, acho que está no final. Né, como Missa do Galo, que é apontado por muitos críticos como o conto mais, né, bem escrito do Machado de Assis. Ele pertence a Páginas Recolhidas. O Espelho, A Cartomante, né, que tem naquele várias histórias, Pai contra Mãe, Miss Dollar, né, dos contos fluminenses, que eu acho assim uma fofura, A Chinela Turca. Aqui só conto bom, minha gente, muita coisa boa mesmo, né? Eu sempre digo e repito que o Machado contista, né, é um dos maiores ícones da literatura universal. Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Eu li agora recentemente, né, Noites Lúgubres, do espanhol José Cadalso, que, segundo o crítico Brito Broca, poderia ter influenciado o Álvares de Azevedo, né, a escrever aqui essa obra, Noite na Taverna, porque foi publicado em folhetins no Rio de Janeiro, né, antes do Álvares de Azevedo publicar essa obra. E a verdade é que eu ainda não li Noite na Taverna, mas está aqui na minha meta de leituras para esse ano, até porque eu tenho aqui uma meta particular de ler todos os livros que constituem aqui essa coleção, né? E eu ainda estou, né, pelejando aqui, lendo inclusive na ordem, eu estou seguindo aqui a ordem, né? Por isso que esses primeiros livros que eu mostrei para vocês, todos eles eu já li, né? Aqui começa a parte dos livros que eu ainda não li, né? Um ou outro que eu já li em algum momento da minha vida e eu vou dizer para vocês. Esse aqui, por exemplo, eu ainda não li, né? Mas futuramente, logo mais, né, será lido. O Crime do Padre Mário, do S. de Queiroz. Né? Tenho muita curiosidade de ler esse livro. E já assisti a um filme, né, uma adaptação, não lembro se é mexicana, alguma coisa assim, né, que me fez gostar muito da história, né? Eu assisti já faz muito tempo. Me deu muita curiosidade de ler o livro na época, só que na época eu ainda não tinha o livro em mãos, né? E aí fui adiando, e até hoje ainda não li, né? Mas brevemente pretendo ler O Crime do Padre Mário, que saiu aqui nessa edição em 2 volumes.